a Deus por isso. Bom dia para todo mundo. Bom dia, tia Shirley, tá me dando bom dia. Bom dia, tia Amanda, todo mundo que tá na live. Vamos continuar nosso estudo abençoado, né? Tia Tete aí tá me dando bom dia. Queria lembrar vocês de, se puderem, ler até o final do estudo Gálatas 5, João 15. Se puder ler Gálatas todo, melhor, né? Para que a palavra vá fazendo efeito dentro de nós. É importante a gente ler, e não só ler, mas ler, internalizar, meditar, deixar a palavra fazer o que só ela pode fazer dentro da gente. Fernanda Brum tem uma frase que eu gosto, ela diz: a primeira vez que a gente lê, faz tchan, a segunda faz tchum, e a terceira faz tchan, 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 tchan. Que aí a palavra vai martelando ali no nosso coração, ela vai penetrando, vai enraizando no nosso coração e vai fazendo o efeito que ela precisa fazer. E coisa boa é quando a palavra enraiza no nosso coração, né? Lembrando a vocês que não é sobre o que eu falo, mas sobre o que a palavra faz. Não é sobre o que eu fico explicando, mas sobre o que o Espírito Santo faz através da palavra de Deus no nosso coração. Então, se a gente deixar a palavra bem aqui dentro, guardar bem guardado e dizer para o Espírito Santo fazer a obra que só ele sabe fazer, então aí sim, aí nós seremos libertos, sarados, curados, transformados, renovados, cheios do Espírito Santo, cobertos pelo sangue de Jesus, e teremos consciência de tudo isso e saberemos quem somos e o lugar que ocupamos. Amém? Vamos agora aqui fazer um rápido resumo de novo, que eu sempre gosto de fazer. A gente começou falando sobre essa liberdade que Gálatas 5:1 fala. A gente viu nessa primeira semana aí, né, do estudo que fez ontem, como que a gente é livre, por que a gente é livre, livre de quê, livre para quê, como que a gente precisa alinhar, sair ali de um falso evangelho que coloca o nosso esforço no lugar da nossa fé. Nós vimos ali como que a antiga aliança funcionava e como que a nova aliança funciona. Nós vimos ali as obras da carne que surgem através dessa tentativa do homem de fazer aquilo que só Deus pode fazer. Nós vimos como que a lei ela é forte através do nosso pecado e como que ela mostra pra gente que nós somos incapazes. E nós vimos como que a graça chega, tirando de nós esse mérito, mas colocando a glória para Deus, dando para nós um rumo, um caminho, no meio dessa falta de capacidade da gente, para que a gente, através do Espírito Santo, consiga fazer a vontade de Deus. Nós vimos como que ela é o favor de Deus, como que ela é a capacitação de Deus, como que ela é o poder de Deus atuando em nós. Nós somos livres, somos capacitados, somos favorecidos, somos cheios do poder de Deus. Nós vimos também como que a gente não pode mais se distrair em relação a isso, como que a gente não precisa mais ficar ali tentando dizer para a esposa: seja submissa ao seu marido. Como que a gente precisa dizer para o marido: ame sua esposa. Como que a gente precisa dizer para o filho: seja obediente aos seus pais. E ficar martelando isso toda a vida, quando na verdade nós temos um Espírito Santo que cuida de nós, que nos abençoa, que nos ensina, que nos instrui. A gente vai passar a vida toda falando essas coisas e as pessoas não vão conseguir fazer na essência que Deus quer que faça, porque só o Espírito Santo pode fazer isso. E a gente começou a entender que a gente precisa sair desse lugar das muitas regras, né? Do que eu posso fazer, do que eu preciso fazer, do que eu tenho que fazer, do que do chequezinho que eu tenho que dar na lista,
em vez de a gente ficar nesse lugar de não faça, não faça, não faça, a gente ir para o lugar do você pode fazer isso, você pode ser assim, você foi chamado para esse lugar, você está em Cristo, você é filho de Deus, você reina em vida, você é cheio do poder de Deus, e então derramar através do Espírito Santo amor no coração dessas pessoas, e essas pessoas viverem através da fé. A gente às vezes tem perdido muito tempo como igreja, falando, 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 e não capacitando as pessoas como precisam ser capacitadas, que é através do Espírito Santo. É fácil eu dizer para alguém, não liga para isso não, vida que segue. Ou então dizer para alguém, você precisa amar mais, mas não dar a essa pessoa o caminho, não mostrar a essa pessoa como que ela faz isso. E a gente está vendo nessa primeira etapa como que a gente faz isso. A gente faz isso por causa do Espírito Santo. A gente faz isso somente pelo Espírito Santo, acessando através da nossa fé essa graça que nos foi disponível. Então, nessa primeira etapa, a gente viu que todas as vezes que o homem quer viver uma vida baseada no seu próprio esforço, ele tem que se manter por conta própria. E todas as vezes que ele vai viver uma vida baseada na graça de Deus, então é Deus que o mantém. É Deus que cuida de todas as coisas. É Deus que ensina, que provê, que sara, que transforma. A gente precisa entender que nós precisamos ser fortes pela graça de Deus. E não como o mundo ensina a gente a ser forte. Não como a gente quer ser forte. Às vezes, na nossa tentativa de estar sempre forte, a gente fica muito fraco diante das pessoas. Mas ontem mesmo estava dizendo para uma amiga, a gente precisa lembrar que para a gente ser forte para o mundo, a gente precisa ser fraco diante de Deus. A gente precisa realmente se enfraquecer na presença de Deus para dizer, Senhor, aperfeiçoa o teu poder na minha fraqueza. E aí a gente consegue ser forte diante das pessoas, das situações. E aí a gente vai vendo que a lei, ela produzia isso, como a gente viu. É um pensamento de escravidão que faz o homem ser guiado por seus próprios esforços. E a graça vai dizer, não, só creia, creia. Enquanto você crê, você adquire um relacionamento com Deus. E através desse relacionamento, o fruto é produzido em você como nova criatura. Quando a gente fala que a gente, quando aceita Jesus, é uma nova criatura, que a gente nasce de novo, é porque essa criatura ainda não existiu antes. Eu e você não fomos ali emendados. Eu e você não existíamos. E quando a gente aceita Jesus, a gente passa a existir espiritualmente como nova criatura, nessa nova natureza. Não é que Jesus pegou a gente e falou assim, vou dar uma marteladinha aqui, outra ali, aí ele vai melhorando. Não. O que Jesus fez com a gente é, olha, você estava morto. E a partir do momento que você me aceitou, você passou a viver, você nasceu de fato uma nova criatura. E agora a gente vive essa vida baseada no nosso relacionamento com o Espírito Santo. Não de acordo com o que a gente quer, com o que a gente pensa, com o que a gente fazia antes. E o que acontece é que muitas vezes a gente nasce para essa nova vida sem deixar a mentalidade da antiga vida para trás. A gente muitas vezes não abandona a antiga mentalidade. Porque nós temos o Espírito vivificado de maneira imediata, quando a gente aceita Jesus, quando a gente se entrega para Ele. Mas a nossa mente, ela é renovada de acordo com a palavra, num processo. E muitas vezes a gente negligencia esse processo. E aí a nossa mente, a gente fica uma nova criatura no Espírito com a mente de escravo. A gente acaba ficando deformado, né? A gente acaba ficando deformado no mundo espiritual. E não é isso que Deus tem para nós. Deus tem para a gente transformação plena, completa. Vida abundante de maneira plena. E não de maneira superficial, não de maneira enganosa. Deus tem para a gente uma vida que só o Espírito Santo pode dar. E foi essa primeira etapa que a gente viu nessa primeira semana. E eu quero dizer para vocês
que tudo que o homem faz fora de Jesus, por conta própria, fora da sua fé, é pecado e gera as obras da carne que Paulo vai mencionar no capítulo 5 de Gálatas. Todas as vezes que nós vivemos por nossos próprios esforços, fora da fé, estamos pecando e gerando um resultado que não tem nada a ver com Deus. E hoje nós vamos entrar nesse lugar, nas obras da carne. Nós vamos começar a entender, porque quando a gente fala obras da carne, o que a gente costuma pensar é só nos pecados horríveis e abomináveis, e obras da carne são pecados horríveis mesmo. Mas eu quero que vocês entendam de onde ela vem, por que ela chega até nós, o que acontece para ela aparecer. As obras da carne são horríveis, são abomináveis. Mas nós não somos. Nós somos considerados filhos de Deus e somos guiados por seu Espírito. As obras da carne são abomináveis. Nós não. Deus não quer afastar a gente. Deus quer aniquilar as obras da carne, mas não a gente. Deus quer acabar com as obras da carne, mas não com a gente. Deus quer libertar e salvar a gente. Então, a gente vai entrar agora nesse lugar das obras da carne, entendendo mais ou menos de onde que elas vêm. A gente já começou a entender todas as vezes que o nosso esforço entra em cena fora da nossa fé. As obras da carne vão aparecer no contexto, vão aparecer ali na nossa vida. E a gente falou ontem, eu confessei até um pecado para vocês. Deus não tem problema com o pecador. Ele tem problema com o pecado que não é confessado. Porque o pecado que não é confessado gera um terreno muito fértil para a obra da carne, para os nossos instintos que não são controlados, para o nosso pecado agir. O pecado não confessado é a nossa carne que não foi para a cruz. Para cada pecado que eu e você não confessamos, é a nossa carne não indo para a cruz. Para cada pecado que eu e você deixamos de confessar, é a nossa carne dizendo, ufa, escapei dessa vez. Deus não tem problema com o pecador, não tem. Ele veio para resolver. Ele veio para os doentes, não para os sãos. Mas se eu e você não admitimos que estamos doentes, então ele não tem o que curar. Para o médico cuidar da gente precisa ir no médico. Nós precisamos confessar e começar a confessar nossos pecados diante de Deus, para que a gente seja de verdade liberto, perdoado e sarado. Precisamos confessar, se tivermos coragem ainda maior, os nossos pecados uns aos outros, para que oremos uns pelos outros. Acabemos com esse tabu, né? Até um tabu dentro da igreja, de não, o que vão pensar de mim se eu falar isso? Vão deixar de me amar? Meu irmão, a gente tem que amar uns aos outros pela fé, não pelo que a gente sente. Eu tenho que te amar não porque você é bonitinho, que você é bonzinho, mas porque Deus disse que eu tenho que te amar. E não tenho que te amar de qualquer jeito, não. Eu tenho que te amar do jeito que Ele me amou. E se Ele muito me perdoa, se eu tenho consciência do tanto de pecado que eu confesso, então por que eu não te amaria? A gente precisa voltar para esse lugar, para essa essência. Então eu queria que vocês começassem lembrando que cada pecado não confessado é a sua carne não indo para a cruz e vencendo você. Todas as vezes que você não confessa um pecado a Deus, você está ficando preso no mundo espiritual. E nesse mundo aqui, preso na sua fraqueza, preso no seu orgulho, preso na sua vaidade, preso na sua carne, nos resultados que ela dá. Mas todas as vezes que você corre para Deus e diz, Deus, eu fiz isso, o Senhor viu, olha aqui, Senhor, me ajuda. Então você está livre e andando em liberdade. Porque não é quando você peca que você é preso, mas quando você peca e não confessa, que você fica debaixo desse jugo de escravidão.
Quando você pecar, corre para os braços de Deus e fala para Ele. Você não vai contar nada que Ele já não saiba. Você só vai contar para sua própria cura, própria liberdade. Então hoje a gente vai entrar nesse lugar da obra da carne. E nós, como eu falei, vamos dar nomes a essas obras da carne. Amém? Obras da carne. A carne, por natureza, ela tem os seus instintos. Deus deu ao homem instintos naturais de sobrevivência, de proteção. Até os desejos sexuais foram dados por Deus. E a obra da carne, na verdade, é porque quando o pecado entrou no mundo, ele veio deturpando tudo aquilo que Deus colocou no homem. Veio deturpando o entendimento, o conhecimento, a essência, o coração e os instintos. O pecado veio mexer no espírito do homem que morreu quando ele pecou, ficou separado de Deus e morreu. O pecado veio trabalhando na alma do homem, na mente do homem, deturpando a pureza que Deus deu. E o pecado veio também deturpando os instintos do homem, que faz parte da natureza humana, do que a gente chama da carne. Faz parte. Deus deu instintos ao homem, de sobrevivência, de proteção, instintos sexuais. Deus viu que isso era bom. E quando ele criou o homem, ele viu que isso era muito bom. E o pecado entrou e veio deturpando, veio manchando tudo isso, veio deixando tudo isso de acordo com a imagem e semelhança do inimigo e não de Deus. Então, é como se nossa carne, nossos instintos tivessem ficado presos nesse lugar de deturpação. As obras da carne tem um autor chamado Timothy Keller, que ele tem uma frase que ele diz assim: é tudo aquilo em nosso interior que deseja ser nosso próprio Salvador e Senhor. As obras da carne é tudo aquilo no nosso interior que deseja ser nosso próprio Salvador e Senhor. O pecado fez isso com o homem. Se a tentação de Satanás foi... Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. A tentação de Satanás foi: se você comer do fruto, vocês serão como Deus. Satanás quis oferecer ao homem aquilo que ele já era, que ele já tinha. Eles já eram semelhantes ao Senhor. Eles já tinham sido feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas Satanás mexeu no coração do homem e disse: se você comer, você vai ser como Deus. E desde que o homem comeu, o homem luta para que ele não seja como Deus. Porque desde que o homem comeu, o homem acha que é Deus. Desde que o homem comeu, ele acha que pode fazer o papel de Deus na sua própria vida. Ele acha que pode se sustentar, ele acha que pode se controlar, ele acha que pode dominar todas as coisas, ele acha que ele pode mandar no futuro, ele acha que ele pode fazer as coisas segundo a sua própria vontade, ele acha que ele pode se salvar, ele acha que ele pode se sarar, ele acha que ele pode se libertar, ele acha que ele pode se ensinar, ele acha que ele sabe o que é melhor para ele, ele acha que sabe tudo o que é melhor. Ele acha que ele tem todo o poder da criação, ele acha que o que ele diz é lei e pronto. Deus colocou o homem aqui na terra para dominar, sim, subjugar a natureza, a criação, ser um governante desse lugar, mas de acordo com o coração de Deus. Mas o inimigo veio e falou: olha, você será como ele. E desde então, existe algo dentro do homem, essa morte, esse pecado que entrou no homem, que diz para ele: olha, você não precisa de Deus para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Você não precisa desse Pai. Você dá conta sozinho. Você dá conta, você resolve. Você sabe o que fazer. Você conhece o bem e o mal. Você sabe como resolver essa situação.
E desde esse dia, o homem que quer agradar a Deus, vem lutando contra ele mesmo, para que ele possa ficar no lugar que Deus quer. E aí Deus olhou e falou, vou ter que resolver isso. E aí mandou Jesus, obviamente, que eu estou parafraseando, né? Deus já tinha um plano desde antes da fundação do mundo para o homem. E aí Deus mandou Jesus, que resolveu todas as coisas para nós. E hoje, quando a gente quer agradar a Deus, a gente diz, Jesus é meu Senhor e Salvador. Não o que está dentro de mim. Não meu esforço. Não o que eu sei fazer. Não o que eu acho que eu posso. Eu não me liberto, eu não me curo, eu não me restauro. Quem faz isso é Jesus. E é por isso que eu e vocês somos convidados a crer com o coração, confessar com a boca, levantar a nossa mão, nos batizar e dizer, Jesus é o meu único Senhor e Salvador. Porque desde que o pecado entrou no mundo, entrou no homem, o homem acha que é seu próprio Senhor e Salvador. E é nessa deturpação, nessa tentativa do homem de fazer isso, de se salvar, que ele começa a entrar num vazio existencial, numa falta de Deus, numa frustração absurda, em decepções imensuráveis que existe dentro dele, porque o caminho que ele está seguindo ainda não se chama Jesus. E aí o homem vive uma vida totalmente deturpada daquilo que Deus criou ele para ser, que ele criou ele para viver, porque ele está decidindo caminhar num caminho chamado homem e não Jesus. Maldito homem que faz do homem o seu braço forte. E a gente muitas vezes usa isso pensando, não confia nas pessoas, não confia nas pessoas. Mas aí eu vou dizer para você, não confie em você mesmo. Não confia em você sem o Espírito Santo. Não confia na sua natureza caída. Não confia nos seus instintos. Tem gente que diz, né? Meu instinto está dizendo. Que minha intuição está dizendo. Não confia se você não está ligado com o Espírito Santo. Não confia. É engano. Está deturpado. Está morto. Precisa de Jesus para fazer viver. E o que a gente faz? O nosso espírito, ele é totalmente vivificado pelo Espírito Santo. A nossa alma está em processo. E a nossa carne, a gente precisa subjugar todos os dias. Quem é que subjuga a carne? Somos nós. Nós, através do governo do Espírito Santo dentro de nós e da nossa mente renovada pela palavra, nós decidimos pegar a nossa cruz e subjugar a nossa carne todos os dias. Eu e você decidimos, você, carne, vai ficar na cruz. Você vai ser exposta, sim. Eu vou confessar o que você fez, sim. Você não manda em mim, não. Quem manda em mim é Jesus. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu libertador. Ele é o caminho por onde eu estou indo. O que ele fala é decreto e não o que você diz. Carne, você pecou. E para você só tem jeito quando Jesus voltar e eu tiver um corpo glorificado. Até lá, seu lugar é na cruz. Quem fica na cruz é a tua carne, é a sua antiga natureza, não é você, a nova criatura. Às vezes a gente olha, eu já falei isso para vocês, para o evangelho da cruz e diz, nós estamos ali na cruz, estamos mortos, estamos morrendo todos os dias. Não, o que vai para a cruz é a tua carne, é a tua antiga natureza. Você está reinando em vida, porque depois da cruz houve uma ressurreição. E a Bíblia vai dizer, eu li para vocês, que quando Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós, os que cremos, fomos ressuscitados junto com Ele. E estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, reinando em vida. Então, quando eu falo que a gente vai para a cruz, quem vai para a cruz é a nossa natureza caída. Quem vai para a cruz é o homem caído. São os nossos desejos deturpados, os nossos instintos que se estragou, se perdeu ali. É isso que vai para a cruz. A nossa
mente está em processo de permanecer livre. E o nosso espírito já está vivo e ressuscitado em Cristo Jesus. Você não é uma pessoa que vive morrendo todos os dias na cruz. Você é uma pessoa que tem a sua natureza caída todos os dias morrendo na cruz. Para que a sua nova natureza, para que a sua nova criatura viva, ressuscitada em Cristo todos os dias. O que vai para a cruz é a deturpação do pecado, é a tua carne, são os seus desejos deturpados. O que vive é a nova criatura. Às vezes a gente fala muito de ir para a cruz e esquece que a gente já ressuscitou. Seu espírito já é ressuscitado em Cristo Jesus. Sua mente já é liberta em Cristo Jesus. Coloca a sua carne na cruz. Como que eu coloco, Nath? Deixa ela ser exposta. Porque a cruz não é escondida. A cruz é no alto de um monte. A cruz é um lugar de vergonha. A cruz é um lugar mesmo de maldição. E você vai... E eu vou para lá? Você não. A sua carne. A sua natureza caída. Você já é liberta em Cristo Jesus. Mas para você ser essa nova criatura... Todos os dias você precisa deixar a sua carne ser exposta. Olha, eu errei, eu menti, eu traí, eu fiz fofoca, eu fiz isso aqui, não era para fazer, eu fingi que eu estava falando no telefone para não conversar com a pessoa que estava passando. Olha, eu gritei com alguém que eu estava com raiva. Olha, eu maltratei e irei meus filhos porque aquele dia eu não estava bem. E aí você começa a confessar para Deus, pedir perdão a Ele e até as pessoas que você ofendeu, pedir perdão a elas e dizer, minha carne está na cruz. Aí quando alguém também te ofende, você vai dizer, minha carne está na cruz. Tá tudo bem. Ela tá sentindo, tá doendo, ela tá chateada, ela quer revidar, ela quer bater de volta, mas ela tá na cruz. Porque eu sou livre. Eu estou livre e viva. Minha carne está presa e morta. É isso que o Evangelho verdadeiro vai ensinar pra gente. A nossa carne está lá na cruz. Nós não. Nós temos uma vida em Jesus. E todas as vezes que o homem vai por esse caminho, que não se chama Jesus, as obras da carne vão aparecer. De onde que vem esse vazio que muitas vezes a gente tem? Se não é da falta do relacionamento que a gente tem, de deixar Deus ser Deus na nossa vida. De onde que vem esse vazio que às vezes fica dentro de muitos de nós, se não dessa falta de entrega para Deus? De onde que vem esse medo da gente de Deus não fazer algo por nós, se não dessa falta de confiança nele? Porque a gente achou um dia que pode controlar as coisas. E aí o homem pega o controle da mão de Deus, não dá conta de controlar as coisas, diz que Deus não cuidou dele, e isso gera no coração do homem incredulidade. Todas as vezes que eu e você achamos que podemos controlar alguma coisa, e obviamente não damos conta disso, isso gera no nosso coração incredulidade, porque a gente fica com a síndrome lá de Adão, de dizer, olha, foi o Senhor que não fez. Foi o Senhor que provocou isso aqui. Será que eu posso mesmo contar com o Senhor? Será que o Senhor está mesmo cuidando de mim? Será que o Senhor está mesmo olhando para mim? Será que o Senhor ainda é meu Pai? Mas na verdade, fui eu e você que deixamos de ter um relacionamento com Ele. Fomos nós que deixamos Ele de lado. Fomos nós que assumimos o controle. E depois olhamos para Deus e falamos para Ele, o Senhor não cuida de mim direito. Eu não sei se eu posso confiar tanto no Senhor. Nath, mas eu nunca falei isso para Deus. Pode não ter falado abertamente. Mas quando você tem medo de que Ele não vai te prover todas as coisas, você está desconfiando dele. Quando você tem medo de que Ele viu suas lágrimas, que Ele não viu suas lágrimas, você está desconfiando dele. Quando você acha que Ele não vai fazer por você justiça e você quer fazer justiça própria, você está desconfiando dele. Quando você acha que o Senhor não está vendo aquilo que você está semeando
e que você vai colher aquilo que você quer e não aquilo que você semeou, você está desconfiando dele. Quando você também semeia algo bom e acha que a colheita não vai chegar, você está desconfiando dele. Quando você faz algo para alguém e acha que na sua vez ninguém liga, ninguém se importa com você, você está desconfiando dele. Quando você olha e fala, eu estou sozinho, ninguém me ama, você está desconfiando dele. E de onde vem tamanha desconfiança? Se não desse vazio que a gente tem por não se relacionar com Deus e querer viver uma vida em que a nossa carne ainda não está na cruz. De onde vem todas essas deturpações na nossa mente de quem Deus é? Se não desses pecados não confessados, dessa carne que não foi exposta, da nossa falta de relacionamento com o Senhor. A carne sempre vai me empurrar e te empurrar para um lugar de não relacionamento com Deus. Porque a carne vai dizer que você consegue respirar e viver esse dia sem o seu Senhor, que ela dá conta disso. Mas o seu espírito sempre vai falar, ei, sem Deus você nada pode fazer. Porque é isso que o Espírito Santo está falando dentro de você, ministrando através do seu espírito. E hoje, nessa introdução dessa parte de obras da carne, eu queria deixar essa pergunta para mim, para você. De onde está vindo esse vazio que às vezes você sente, que às vezes eu sinto, se não da nossa falta de relacionamento com o Pai, que supre todas as nossas necessidades. De onde está vindo essa incredulidade, essa desconfiança dele? Se não do controle que a gente pegou da mão dele e disse, deixa que eu dou conta. Hoje eu queria deixar essa pergunta para vocês e falar para que vocês façam uma oração nesse dia dizendo, Senhor, me ajuda a manter a minha carne na cruz. Eu não quero ter medo da exposição. Eu não quero ter medo da vergonha, porque a vergonha não é minha, é dela. É da natureza caída. Eu já ressuscitei com Cristo Jesus. Eu sou livre para confessar meus pecados, para andar de glória em glória, para ter a mente liberta e guiada pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Hoje eu queria deixar para vocês essa pergunta, falar para que vocês façam essa oração, para que vocês não tenham medo de manter a carne na cruz, sabendo que não é você, como nova criatura, que está lá. E aí amanhã a gente vai começar a entrar nesse lugar, que é um lugar um pouco mais sensível das nossas dores, daquilo que ainda está sangrando, mas que Deus também quer sarar a gente antes de chegar lá no fruto do Espírito. Amém?